Olá, galera, tudo bem? Eu sou a Tânia, líder do projeto JAAP, Jovens Aprendendo a Amar o Próximo. Depois de alguns dias, um pouquinho sumida, por motivos justos, né? Estamos aqui de volta e tentando fazer alguma coisa diferente. Bom, todas as semanas apresentamos um vídeo, trazendo um tema diferente, um conteúdo para jovens, e a gente acredita que para não jovens também. Porque quem não é jovem de coração? Ou quem não precisa de uma boa pitada para que de repente chegue ou alcance alguma coisa para poder entender melhor os jovens? E nós resolvemos como JAAP fazer, a princípio, 5 módulos com 5 perguntas por programa ou por vídeo a respeito de assuntos que jovens gostariam de falar, perguntar, saber. E aí nós tivemos essa ideia de trazer então esses módulos, provavelmente semanalmente, ou se conseguirmos, porque ainda estamos nos ajustando em algumas coisas, tivemos alguns problemas técnicos e pessoais, mas a gente vai estar avisando a vocês de repente nas réus. Vamos lá. O tema será, né, o que muitos jovens gostariam de saber. E a cada módulo nós vamos ter um subtítulo. Hoje, por exemplo, então vamos lá, galera. Hoje é chegando-se a um entendimento. Eu entendo que vocês conseguiram pegar. E aí fiquem à vontade, se desejarem colocar algum comentário, fazer alguma pergunta, deixar alguma ideia para o próximo módulo ou um próximo programa. A nossa ideia é interagir, eu diria que com jovens tem que ser em doses homeopáticas, fitoterápicas, aquelas que você toma e daqui a um ano começa a surtir efeito. É mais ou menos por aí na vida do jovem. Mas a gente não tem pressa. Bom, é verdade que algumas coisas têm que ser para ontem, mas dá para a gente não conseguir andar no passo dos jovens. Vamos às perguntas? Inclusive 3 delas nós trouxemos no último encontro do JAAP e daí surgiu a ideia de montar esses módulos. Porque de uma pergunta, às vezes abre-se um debate e a gente sempre espera um debate saudável, democrático, né? Mas que as opiniões possam no final de tudo se encontrarem. Porque não somos um canal polêmico, um canal que venhamos apontar A ou B, não. Trazer a nossa ideologia, tentar ajudar os nossos jovens que estão por aí um pouco perdidos, outros muitos, e aqueles que estão melhores, de repente, conseguir interagir para que outros jovens possam até se espelhar neles. E qual foi a primeira pergunta que nós fizemos? Estamos hoje aqui reiterando para dar começo a esse nosso módulo. O que muitos jovens gostariam de saber? E a primeira pergunta é a seguinte: o jovem poderia viver o mundo e a Deus ao mesmo tempo? Maravilhoso o encontro, porque os jovens que nós temos, eles conseguem ir na mesma direção. Mas ainda assim, a gente encontra um com opinião diferente. E é muito legal, porque as diferenças se completam. E a gente começa a encaixar uma resposta na outra, de repente até, como disse a uma das jovens, a senhora me fez mudar de opinião, né? E de trocar, de repente, até mesmo uma resposta. Então vamos lá. O que eu respondo, opinião minha, volto a falar, e aberta a qualquer um que desejar falar e trazer críticas construtivas para que os nossos jovens não afundem, mas para que eles consigam ver a saída no final do túnel. Eu botei que sim e não. Sim, desde que ele envolvesse esse seu mundo nas coisas de Deus. Mas consigo levar uma bagagem, uma mochila própria para apresentar ao mundo e deixar sementes por onde passar. Então, se ele tem essa mochila pronta, se ele tem essa sementinha num saquinho na mão, ele pode chegar ao mundo, por que não? Porque senão o Senhor não teria feito o mundo para a humanidade, para todos. Lógico que a gente entende que esse mundo
quando tratamos, é aquele mundo que muitas pessoas dizem, não, você é mundana ou você é cristã? Mas eu quero tratar que o jovem, ele às vezes não consegue entender tal diferença. Ele só entende que ele não pode ir. E quando a gente diz que não pode ir, aí é que dá vontade de ir. Porque o perigoso, o não, as coisas que são mais fechadas geram curiosidade, geram desejo em pular o muro e saber o que tem ali atrás. Assim foi com Adão. Mera curiosidade, tudo bem que ele fez errado. Bom, mas a partir de Adão, a gente precisa ter discernimento. E é o nosso papel como JAP apresentar esse jovem que ele pode ir, mas olha, agora você lembra, naquela fruta você não pode tocar. Mais ou menos por aí. Bom, então com isso ele pode sim curtir, sair, porque imagina, o jovem está numa faculdade e aí os amigos se reúnem. Eu não estou falando daquelas resenhas ou com todo respeito, algumas festas que, putz, não existe a menor condição, porque o jovem entra sã e sai completamente perdido. Não. Eu estou falando de um encontro social, legal, bacana, porque você tem que se encaixar onde as coisas se encaixam com você. Então você, quando está bem resolvido, que é o que a gente vai tratar já já, você pode ir, levar aquela mochila e quem sabe no meio do caminho, ou no meio do encontro, né, daquele evento, você deixar a boa semente. E aí você perdeu a oportunidade de estar lá. Só que para você ir, você tem que entender que você tem que estar preparado. Se não está preparado, nem vá. Diga assim, não, estou estudando para um outro curso. Crie uma situação, se prepara para você então conhecer esse outro lado. Porque essa autossuficiência, se não houver de fato de verdade, ela pode trazer danos a você. E é certamente a sua saúde, a sua família e os seus planos e projetos. Então não dá para a gente brincar com coisa que é séria. E ir para o mundo é coisa séria. Quer ir? Quer conhecer? Vá. Mas eu vou te dar a base. Eu vou te dizer, olha, é por aqui o caminho, né? Quando encontrar ali uma bombinha, não pisa, porque ela explode. Entendeu? Mais ou menos assim. Exatamente isso. Então, firmado os seus pés, né, os seus passos na rocha, que é Jesus, estando bem resolvido com ele, dá para ir. O Salmo 1 deixa muitas pessoas em dúvidas e em perguntas. Quando ele fala não se sentar à roda dos escarnecedores. E costumamos pegar ele e jogar no peito desse jovem, sem imaginar que, puxa, não é bem desta forma. Então a igreja não acolheria qualquer um. Porque se qualquer um vai entrar e vai sentar-se do seu lado. Não, Tânia, mas aí ele está vindo para o lugar. Não. Não necessariamente. Bom, se eu ficar sentada dentro de um banco de uma igreja esperando aparecer a pessoa para que eu possa levar o evangelho, talvez a volta de Jesus, que dizem estar próxima, vai ter que tardar mais não sei quantos milhões e milhões de anos. Porque é como emprego. Dá para você fazer uma faculdade e ficar aqui sentado esperando o emprego vir até você, bater a sua porta? O evangelho é mais ou menos por aí. A sementinha de Deus é mais ou menos por aí. Ninguém vem, só entra, só bate quando está desfacelado. E aí o que o jovem, espertamente, se estiver firmado, pode fazer? Firmado, rocha, ok, seguro, base. Ir até lá fora para conhecer, para curtir com sabedoria e levar a sementinha. Como disse o nosso jovem no sábado passado, trazer e não ser levado. Uma vez isso, eu entendo que então a minha resposta é sim e não. Sim, se você estiver com o pé na rocha, e não, se você não estiver preparado. Então se prepara para você ir. Daí você não vai apenas como jovem, mas você iria como um missionário. JAP, jovens aprendendo a amar o próximo. Ahá! Então, por aí, eu entendo que fica a primeira pergunta respondida, mas testificando no Salmo, ok? É porque eu fiz várias marcações, tem que abrir a Bíblia com maior cuidado. O Salmo 71:3 diz: "Se tu, para mim, uma rocha habitável, em que sempre me acolha, ordenaste que eu me salve, pois tu
és minha rocha e a minha fortaleza. Show? Uma vez trazido, né, essa palavra para a sua vida, para o entendimento, para aquele HD jovem, você tem condição de se preparar e chegar lá onde você deseja, para matar a curiosidade, aonde dá para ir, lógico, hello, fiquem atentos, vigiai e orai, né? Mas você chegar lá, ainda trazer pra gente alguma pesca. E eu perguntar, e aí, João, qual foi a pesca boa de hoje? Não dá para responder como eu já ouvi algumas vezes, não. Mas os meus amigos, nenhum deles são. Então não posso nem tocar no assunto. Não tô entendendo. O que você está fazendo aqui? Para que você veio a esse mundo? Existe um propósito. Ou foi só para fazer amigos, comer, dormir, beber? Você acha que é só isso? Né? O cientista, o Big Bang, e vamos lá. Há um propósito. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E precisamos entender isso. Fiquem à vontade para que a gente, de forma sábia, democrática e educada, respeitosa, possamos, de repente, tratar desse assunto com um pouquinho mais de desejo, se vocês quiserem. Segunda pergunta. O caráter tem a ver com religião? Bom, essas perguntas são capciosas, justamente para que aquele jovem que está se formando chegue para o seu pai, para sua mãe, se forem cristãos ou não, ou para sua congregação, e pergunte isso, porque ele tem amigos, de repente viu um jovem cristão completamente perdido no meio do nada, e talvez tenha visto um amigo, literalmente vamos falar mundano, completamente reto. E aí ele chega à sua congregação ou sua família e pergunta, o caráter tem a ver com religião? E aí, aquilo que você responder, talvez a gente venha concordar, mas nós temos uma outra posição e queremos deixar registrado. Primeiro vamos entender o que é o conceito caráter. É definido pelo conjunto de traços morais e éticos de um indivíduo em termos gerais. O caráter define a índole da pessoa e como ela reage às suas atitudes, dentro dos parâmetros da honestidade, do respeito pelo próximo. Tudo a ver com o JAP, né? Logo, para mim, tem a ver com princípios e não religião. Como há pouco o jovem, a gente exemplificou, que ele estava junto com um jovem cristão e viu a conduta e a postura dele não perfeita diante daquilo que ele leu como caráter, diante daquilo que a sua família o ensinou, e ao mesmo tempo ele chega na faculdade e encontra um colega mundano com um caráter ou um professor, né? Então, a gente precisa entender que o caráter não está preso à religião, porque existem crentes, família, educação, essência, mundo, amigos e etc. Então, nesse grande pacote, vamos encontrar pessoas de bom e mau caráter. Infelizmente, não deveríamos ver desta forma. Bom, agora a boa notícia, meu jovem, é de que podemos ser moldados e ter um caráter cristão. Aí, olha, aí a gente fecha esse pacote de forma maravilhosa. Ouça, preste atenção. Assim como o caráter de cada indivíduo é formado desde o berço, nosso caráter cristão também passa a ser moldado desde o primeiro passo da nossa caminhada com Cristo. Maravilhoso! Imagine você 2 valores num só. Sabe aquele pacote compre 2 em 1? Seria isso. A sua família lhe deu e lhe mostrou um bom caráter como homem, como ser humano, né? Enfim. E aí você conheceu e se amoldou ao caráter de Cristo. Putz, pacote completo. É só viajar, né? Exatamente isso. Então, para a gente conseguir entender um pouquinho, eu vou, né, como falei, com muita calma nessa hora, tá?
porque eu estou aqui marquei a minha Bíblia em vários pedacinhos, para que a gente pudesse, com calma, achar. Peraí, galera. Eu acho que eu me perdi de um aqui, mas eu vou logo me achar. Que é Jó 1:12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque aquela pessoa a quem Deus estava se referindo tinha um caráter como homem e um caráter cristão. Então, não tem para ninguém. Vai passar o que passar, mais uma vez determinado, ninguém pode meter a mão. E o 3 de Jó ainda. Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. Aquele que descansa, que confia, que começa a caminhar, que encontra ser moldado pelo Senhor, ainda que venham as adversidades, ele consegue manter a sua retidão, tanto como homem, para não se desviar, tanto como servo, para não pecar. Então, juntando isso, forma-se um caráter cristão perfeito, né? Bom, os valores do reino de Deus passam a ser impressos em nós, carimbados. Então, a gente teria um caráter moral e cristão. Fecharíamos com chave de ouro essa situação, essa resposta aí a respeito do... O caráter tem a ver com... se tem a ver com religião. Então, galera, junta os dois e vai dar para você conhecer o mundo aí que você deseja e trazer ainda uma boa pescaria, como dissemos. Terceira pergunta: quem realmente sou? Isso depois de uma idade, os jovens começam a se perguntar profundamente, porque eles precisam identificar quem eles são. E aí começa um grande vulco-vulco na sua cabeça. Vamos lá. Há uma grande insegurança quando a mudança na adolescência ocorre para a fase da juventude. Quem sou eu? O que eu quero? E os porquê surgem no início, assim como no início da fala de uma criança. Lembra? Seu filho com 3, 4, 5 anos, quando começa a falar, misericórdia, o João Pedro então me deu, tinha dias que eu falava, meu filho. Era, mãe, por quê? Mas por quê? E por quê? Mas por que isso? Então, eles estão se descobrindo e descobrindo as coisas à sua volta. E aí, imagine se eu dissesse, porque eu não sei. Por quê? Então, a mãe, o pai, a família que está à volta daquela criança precisa apresentar para ele os porquês e suas justificativas, inclusive os não, que também acontece nesse mesmo período. Então, se você diz o porquê disso ou daquilo, ainda que às vezes te fuja um pouco a paciência, isso é o fruto, certamente, desta suposta mutação que esse adolescente começa a sofrer para chegar à juventude, a ser jovem, e que voltam os porquê, mas agora eles não vão mais a mamãe e o papai. Naturalmente eles começam a abrir, imagine agora uma cabeça imensa, né? Uma ilusão aqui, vamos dizer, e um mundo de interrogações dentro dele. E se ele tiver aquela base lá de trás, ele começa até a apagar cada interrogação e ele responder para ele o que ele entende, porque a base já foi formada na sua idade necessária, mas não que isso não venha trazer um monte de dúvidas e questionamento. Bom,
E aí, nessa fase de transição, tudo acontece novamente. Eu diria, como frase, para você que pergunta, né, quem realmente sou, seria fácil de responder. Você é o que você quer ser. Ponto. Fácil, e eu me livraria de você em 2 tempos. Concorda comigo? Mas formar personalidade e se autoafirmar requer, além de uma boa estrutura familiar, não social. Ali, essa situação é familiar, é as primícias, né? É a formação de caráter, é o porquê nos 5, correto? Ter o devido apoio neste momento, onde muitos pontos de interrogação surgem. Lembra da criança? E aí é hora da família não dizer o que ele é, esse jovem, essa jovem, mas sim fazer com que ele próprio se enxergue. Comece a se identificar. Crie a sua própria identidade a partir dali. Então, o seu papel como pai e mãe é apresentar para ele aquilo que você deu, é dar o suporte por trás e fazer ele mesmo se identificar. Aí começa. Eu quero realmente fazer faculdade disso. Mãe, quando eu namorar, eu visualizo uma menina assim. Quando eu tiver meu apartamento, eu quero assim. Aí já começa a arrumar o quarto do seu jeito. Aí já começa a formar os seus amigos que antes somos nós aqui na escolinha. Colocamos eles perto das mamães, que são nossas amigas, para se identificarem. Às vezes ao contrário. Mas aí eles já começam a estruturar o seu próprio cartel. Sabe? Começa a tomar forma. Só que se você colocar no mundo para ele encontrar esses porquê e quem ele é, o mundo vai ensinar a ele, até bacana, mas de uma forma que você pode se arrepender. Então, por que você vai perder essa melhor oportunidade de formar um homem, uma mulher, para que possa ser o mundo quando você não estiver mais? Caráter, sabe? Caminho, mundo e quem eu sou. Exatamente isso. Para essa descoberta acontecer, é preciso ser feita através dele mesmo, com o suporte necessário para fazer com que esse jovem se sinta seguro. Mas eu quero te dizer uma coisa, jovem. Eu sei que nesse momento você vai dizer, mas eu não tenho apoio familiar, religioso e nem de amigos, eu sou um sozinho, eu estou de fato sozinho. Bom, mas se lhe faltar todo esse suporte, jovem, aí eu gostaria de dizer que você é a melhor parte feita por Deus. Alguém precisa te dizer isso que não seja o mundo. Eu, Jaap, representante legal desse projeto, que ele escolheu antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Ele foi lá e escolheu. Esse é o Paulinho. Esse é aquele que eu vou apostar as minhas fichas. Como homem, como servo, como filho, como isso, como aquilo outro. E começa a lhe dar qualidades. Aí, na família em que tu tiver, na cabeça em que você tiver, porque tem muita gente que tem família aí que não vale pra nada, me perdoem, mas eles são grandes homens. E formam seus próprios caráteres a partir da essência, porque ele foi esperto e pegou aquilo que Deus deu para ele desde o ventre da sua mãe, ou antes mesmo de ser lançado naquele ventre, tá? Bom, para que você possa testificar sua real identidade, Deus faz isso com você, e saber que você tem o DNA de Deus. Olha que maravilhoso! Então, mesmo que o mundo te lance fora, mesmo que as pessoas te reneguem, sabe, apontem, e que você não tenha referência, nunca esqueça, mesmo que no meio da tua solidão, que você tem um DNA de Deus, ó, aqui dentro. A essência de Jesus e o fôlego do Espírito Santo. Olha que maravilha! Agora é 3 em 1, amigo. Não é mais 2 em 1, é 3 em 1.
DNA de Deus, essência de Jesus e fôlego do Espírito Santo. Não que a gente não precise dos outros, mas você quer mais alguma coisa? Você precisa mais alguma coisa para formar um bom caráter? Para saber que você não está sozinho? Para saber que você é abraçado e amado por demais? Amigo, jovem, porque às vezes pode ser que um não jovem também precise de uma palavra dessa. Pega, segura e não esqueça desses 3 em 1 aí. Primeiro 2 em 1 e depois 3 em 1. Logo, depois desses 3 em 1, mais o todo que a gente falou lá atrás, você é a imagem e semelhança do nosso maravilhoso Deus. Melhor parte, melhor pegada, melhor não poderia haver. Agora desfrute dessa descoberta. Porque se você ainda não tinha entendido desse DNA, dessa essência, desse fôlego, e que você não está sozinho, você agora tem que o quê? Pegar e desfrutar disso que você está agora recebendo nas tuas mãos. Não perca oportunidade de conhecer palavras, pessoas que ejetem a gente. É muito difícil. A gente encontra pessoas que colocam a gente para baixo. Então vamos lá para testificar essa nossa pergunta maravilhosa que tivemos aí, né? Vamos em Gênesis 1:27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem de Deus, vamos repetir. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então você, não sou eu que estou dizendo, é a imagem. Então, num pacote maravilhoso, você é tudo isso que Deus quer que você seja. Vamos lá em 1 Coríntios 12:27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Amigo, você está preso ao corpo de Cristo. Você é. Entende? Não adianta ninguém dizer para você que não. Você é. E uma vez herdado, não tem como o homem tirar. Quem te deu isso foi ele. Saca? E vamos lá para fechar essa pergunta, Pedro 2:9. Vós, porém, você, menino, jovem, adolescente, homem, mulher, ancião, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quer mais? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Era para fechar o pacote aqui com essa pergunta, né? Mas eu não posso fechar, porque eu preciso deixar com que você, se desejar, traga também o seu entendimento. Mas aqui nós fizemos o maior combo até agora, visto nesse início de módulos. Então você pode imaginar que daqui para frente, faltando 4 módulos, que teremos coisas maravilhosas a te ejetar, te colocar para cima. Não é te dar soberba, mas é te firmar na rocha e dizer o que você veio fazer aqui e para que você veio. Vamos até a 4ª pergunta. Devo acreditar na evolução ou na criação? Como assim? Devo acreditar na criação ou na evolução? Olha, eu vou fazer que nem aquela pergunta que a gente fez lá no primeiro. Vamos voltar aqui? O jovem poderia viver no mundo viver o mundo e a Deus ao mesmo tempo? Devo acreditar na evolução ou na criação? Eu digo que nos dois. Sim, nos dois. Vamos lá. Creio que você, como eu, precisamos acreditar nos dois. A criação é o começo de tudo. De qualquer coisa. Desde o mundo
até o que você deseja construir ou criar agora. Sabe? Deus criou o mundo lá, Deus criou, ponto. E você agora resolveu pegar esse papelzinho aqui e vai criar qualquer coisa. Ah, eu criei um avião, mas o avião já existia, então vou criar um nariz torto à esquerda virado para a direita. Você criou. Você criou. Então a gente pode criar. Então tem que acreditar na criação, sim. Vamos lá. A evolução, ela precisa acontecer a partir da criação. Precisamos evoluir como pessoas, seres, assim como vem acontecendo com o mundo, com a tecnologia. Claro que não deveria ter evoluído tão desfreadamente como a gente está vendo, né? Como está acontecendo. Mas a evolução faz parte dos planos de Deus, inclusive, e precisa fazer parte da sua vida, no quesito planos, projetos e outros. Mas, pontinho, pontinho, eu crio o avião e aí vejo que precisa melhorar, porque eu joguei e ele não voou. Agora, eu não sei fazer um avião, galera, vocês estão querendo demais aqui durante o vídeo, mas eu sei fazer um avião. Meu filho me ensinou a fazer um avião. Então, você faz, ele não voa. Tá bicando, sei lá. Aí você vem aqui e melhora, vira uma ponta, e você vira outra. E daí você consegue, fazendo o quê? Uma evolução na sua criação. Pois é. Mas formar personalidade é uma forma de criarmos, certo? Então, vamos olhar aqui, só para voltar um pouquinho, em Gênesis 1 e 2, criação, show? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No princípio, criou. Ok? Você criou. Então, a criação, ela é importante e existe. Agora, então, continuando, Gênesis 3:4. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Não vou precisar continuar, porque você sabe que, assim como esse aviãozinho, eu poderia que perder meia hora para poder fazer ele voar e te mostrar que eu evoluí na minha criação. Se você continuar aqui em Gênesis, você vai conseguir ver durante a Bíblia toda que há evolução. Que Deus fez a evolução, sim. E que isso é maravilhoso. Então, eu creio na criação e na evolução. Então, não tem o que se perder. Tem o que a gente entender que ela não pode evoluir desfreadamente, como estamos vendo a nossa natureza morrer por causa de uma evolução que deveria acontecer desfreada. Então, dá para você conseguir criar, planejar, entender que ele fez e que tudo isso tem um tempo para se cumprir, apesar de ter muitas folhas? Pois é. Então, quem sou eu e você para dizer que está no tempo? Os sinais podem estar chegando, mas quem determina o tempo, inclusive da sua mudança de vida, da sua cura, da sua libertação, é o nosso Deus. Então, eu creio na criação e na evolução. E aí fica a teu critério trazer um comentário saudável, rico, para a gente poder agrupar e levar para os nossos jovens. E a última pergunta do módulo de hoje é: será que a Bíblia pode me ajudar? Porque o jovem fala, pô, tia, é muita coisa, né? Com a experiência que eu tenho, a internet me dá um monte de leque. Eu tenho estudo, vou fazer faculdade, posso fazer um bacharel, posso fazer um MBA, quer mais? É como aquele que estuda história e diz, para que eu estudei história? Para você conseguir entender lá na frente, você tem que conseguir conhecer a tua história, conseguir conhecer a história do mundo.
para que até mesmo na evolução, alguma coisa que você precisa daqui a 30, 40 anos, você tenha um ponto lá preso que você possa buscar. Por isso nós precisamos, sim. E a Bíblia, para mim, vamos lá, ela não só pode te ajudar, como ensinar, direcionar, fortalecer. A Bíblia é a bússola para um navio perdido. Ela é uma enciclopédia para os alunos que buscam por aprender. É um manual de vida. É a luz nas trevas. Lemos aqui a respeito, quando havia as trevas e o Senhor deu a luz, né? É o caminho, a verdade. E nela você encontra vida. Ela não só se renova a cada manhã, como a palavra diz, mas ela ajuda a você a se renovar através dela. Quer mais? Então a Bíblia, ela é primordial para que você dê banho, né? E saia aí para o mundo como você deseja, como missionário. Vamos lá em Timóteo 3, 16, 17? Preste atenção. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Começamos o manual da vida por aqui. Ainda que nós nem tenhamos desfolhado uma folha sequer. Porque se você vier aqui para o primeiro livro, como nós dissemos, você vai entender o porquê você está aqui. Agora, sem entender, sem pedir a Deus direção e discernimento, talvez você continue perdido até Jesus voltar. Então fica a dica, vamos buscar. Aqui você tem tudo o que você quer e um pouquinho mais. Nas horas de aflição, de tomar decisões, principalmente. Na hora da dor, na hora da alegria. Espero ter ajudado a vocês nas minhas simples respostas, né? Desejo que o entendimento chegue a cada coração jovem, abrindo fronteiras para um mundo melhor diante de tanta dor, tanto esfriamento e abandono. Porque para que a gente aprender tanto, sabe, reter tanta informação e morrer com ela nos sufocando? Precisamos levar essa boa semente para aí. Essa pode ser uma das nossas missões, porque você e eu estamos aqui? Pode ser, mas talvez essas perguntas venham nos próximos módulos. Galera, apesar de estar um pouco afastada por motivos extremamente particulares de saúde com a minha família, eu vos peço, os jovens precisam continuar vendo, porque mesmo que não tenha um vídeo ativo, ele pode enxergar os posts antigos, ver vídeos que a gente fez de relacionamento, enfim, os encontros dos jovens, o que nós estamos tratando com muita seriedade. Então vai lá, dá uma passadinha no nosso Facebook, bota só o dedinho lá, curtir a nossa página, compartilha esse vídeo, passa pelo Instagram, deixa lá a sua seguidinha com a gente, vai no YouTube, se inscreva. Não precisa apertar o sininho, que nem isso eu fico exigindo das pessoas, porque, na verdade, quando vocês são tocados por um material, por um conteúdo importante, vocês voltam. Sabe quando você vai a um lugar que você come bem, que você gosta, e é bem servido e bem atendido, e você volta para poder comer de novo? Assim é aquilo que vai acontecer dentro do JAP. Uma vez que o conteúdo venha interagir, venha alimentar, venha trazer algo sério, com propriedade, com seriedade, com amor, como nós fazemos, talvez você logo volte querendo buscar mais algum conteúdo. E a gente vai estar aqui para poder dar a vocês certamente. Vou deixar 2 pensamentos, um de um bambambam e um outro de uma bambambam. Primeiro, os velhos desconfiam da juventude porque foram jovens.
William Shakespeare. Nossa, não tem o menor sentido, mas é o cara, né? O cara é o cara. Pois é. Os velhos desconfiam da juventude porque foram jovens. Então sabem muito bem o que os jovens fazem porque você já foi jovem. Só que não dá pra gente poder brincar como em 1940, né? Então vamos ter muito cuidado nessa hora, na hora da gente encarar esse mundo aí fora, que não tá fácil. E de uma outra, não é Shakespeare, mas é. O bom de ser jovem é saber que o futuro os espera. Tânia Ferreira, porque eu acredito no futuro e em vocês de alguma forma. JAP, jovens aprendendo a amar o próximo. Que Deus os abençoe e até o próximo módulo, o nosso segundo módulo de perguntas e respostas. Beijo grande, galera!